Você sabia que um dos maiores símbolos da engenharia mundial quase não existiu por causa de um erro que parecia impossível de superar? Imagine estar tão apaixonado por sua ideia, mas vê-la fracassar logo no início. Essa foi a realidade de Carl Benz, o homem que começou com um sonho simples: criar uma máquina que pudesse revolucionar a maneira como as pessoas viviam. Porém, um deslize quase enterrou o projeto antes de ganhar força. Mas como isso aconteceu? E mais importante, como ele conseguiu transformar um obstáculo em um dos maiores legados da história? Hoje, você vai conhecer a história de Carl e Bertha Benz e entender como um erro, uma visão e a coragem de persistir mudaram o mundo. No final do século XIX, a Alemanha era um lugar de mudanças rápidas, mas também de grandes dificuldades. O país se reerguia de conflitos e buscava inovação em um momento em que o cavalo ainda era o principal meio de transporte. Foi nesse cenário que Carl Benz começou a se destacar. Ele era um jovem engenheiro apaixonado por mecânica e tinha uma visão que ninguém parecia levar a sério: construir um veículo movido a motor sem depender de cavalos. Carl começou pequeno, trabalhando em uma oficina com recursos limitados e enfrentando o ceticismo de todos os lados. Para muitos, sua ideia era loucura, mas para ele, era um sonho inadiável. Finalmente, após anos de trabalho árduo, ele construiu o primeiro protótipo, o Benz Patent Motorwagen. Parecia que o sucesso estava ao alcance, mas logo veio um problema que ninguém esperava. O Benz Patent Motorwagen, o primeiro automóvel movido a motor, era uma obra-prima para Carl Benz. No entanto, ele estava longe de ser perfeito. O veículo tinha problemas de estabilidade, era difícil de manobrar e, pior ainda, ninguém parecia entender sua utilidade. Quando Carl apresentou seu protótipo ao público, o resultado foi desastroso. As pessoas riram, criticaram, e muitos disseram que era apenas uma engenhoca barulhenta e inútil. Os investidores começaram a se afastar, e Carl enfrentou uma pressão imensa para abandonar o projeto. O erro principal? Ele tentou introduzir uma tecnologia revolucionária sem convencer as pessoas de que precisavam dela. Carl era um gênio da engenharia, mas falhou em entender que a aceitação de uma nova ideia exige mais do que inovação técnica. É preciso conquistar corações e mentes. Foi um golpe devastador. Sem apoio, sem dinheiro e com críticas de todos os lados, parecia que o sonho de Carl estava condenado. Mas foi nesse momento que surgiu uma força inesperada. Bertha Benz, esposa de Carl, não era apenas uma companheira fiel. Ela era uma visionária. Bertha acreditava profundamente no projeto de seu marido, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. E foi sua coragem que mudou tudo. Em 1888, sem avisar Carl, Bertha tomou uma decisão ousada. Ela pegou o Benz Patent Motorwagen e embarcou em uma viagem histórica de 106 quilômetros para visitar sua mãe. Naquela época, ninguém havia conduzido um automóvel em uma distância tão longa. A jornada foi cheia de desafios. Bertha precisou consertar o carro várias vezes no caminho, improvisando com alfinetes de chapéu e meias para resolver problemas mecânicos. Além disso, enfrentou a curiosidade e o medo das pessoas que nunca tinham visto algo tão estranho nas estradas. Mas a viagem foi um sucesso. Bertha provou que o carro de Carl era funcional e, mais importante, que podia transformar o transporte para sempre. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo atenção e ganhando a confiança do público. Bertha não apenas salvou o projeto de Carl, ela abriu as portas para o que se tornaria a Mercedes-Benz. A coragem de Bertha Benz marcou um divisor de águas. Depois de sua jornada épica, as pessoas começaram a enxergar o automóvel com outros olhos. O que antes era visto como uma engenhoca barulhenta, se tornou um símbolo de inovação e futuro. Carl Benz aprendeu com os erros iniciais e passou a aprimorar seus modelos, tornando-os mais confiáveis e acessíveis. O apoio de Bertha foi fundamental não apenas na estratégia de marketing, mas também no encorajamento para que Carl persistisse. Em 1926, a fusão entre a Benz &
e a Daimler Motoren Gesellschaft deu origem à marca que hoje conhecemos como Mercedes-Benz. Desde então, a empresa tem liderado o mercado automobilístico, sendo pioneira em tecnologias como sistemas de segurança e carros elétricos. Dados impressionantes reforçam esse legado. Hoje, a Mercedes-Benz é uma das marcas mais valiosas do mundo, com milhões de veículos vendidos anualmente em mais de 150 países. Tudo isso começou com um erro, uma visão e a determinação de nunca desistir. A história de Carl e Berta Benz é um lembrete poderoso. Os erros não são o fim da linha, mas sim oportunidades para crescer e inovar. Se Carl tivesse desistido diante das críticas iniciais ou se Berta não tivesse acreditado na visão do marido, talvez o mundo não tivesse conhecido a revolução que transformou o transporte. Agora pense, o que você faria se enfrentasse um erro que parece insuperável? Está pronto para dar o próximo passo em direção ao seu sonho? Se você achou a história por trás da Mercedes-Benz incrível, espere até descobrir os segredos do passado polêmico da BMW. Você sabia que essa gigante automotiva enfrentou desafios tão intensos que quase mudaram o curso da história mundial? Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas, controvérsias e lições poderosas que transformaram a BMW em um ícone global. Não perca nosso último vídeo, O Passado Polêmico da BMW, uma história que mudou o mundo automotivo. Clique agora e veja como um capítulo turbulento criou uma lenda. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de motivação para continuar lutando pelos seus objetivos. Lembre-se, grandes realizações começam com pequenos passos.